Senhor Jesus, caminho, verdade e vida para Deus. Recordando o que certa feita dissestes, que quando duas ou mais pessoas reunidas estivessem em teu nome, aí tu estarias. É com essa certeza, Senhor, que estás dentre nós, que te pedimos que nos auxilie a todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados. Abençoa a todos nós e permite que possamos iniciar o nosso trabalho desta noite, gozando da plenitude de tua santa e divina paz. Que assim seja. Ao meu lado, como sempre, o nosso irmão Pietro, que fará a prece final dos trabalhos desta noite. Ao desencarnar, já temos colônias determinadas para ir, independente dos casos em que antes vamos para o umbral. Há uma pequena confusão na sua pergunta. Nem todos passam pelo umbral, não é? Tudo depende do nosso grau de evolução. Hoje, nós estamos aqui construindo o nosso amanhã. São nossas atitudes, tudo que estamos aqui, através do pensamento, da nossa vontade e dos nossos atos, estamos praticando aquilo que nós entendemos como espírita, para onde eu vou quando deixar meu corpo físico. Cada um tem inteligência, cada um tem liberdade de agir. Então, aqueles que agem bem, que empregam bem o seu conhecimento, a sua intelectualidade, somente para o bem, passarão por colônias maravilhosas. Outros irão para o umbral. Então, não é aquilo que a gente tem a obrigatoriedade de chegar, passar do desencarne para uma região umbralina. Não. Há muitas moradas na casa do nosso Pai, como disse Jesus. E todas elas servem para cada tipo de espírito, de acordo com seu grau evolutivo. Diante do comportamento prepotente de algumas pessoas que vivem no centro, deixa minha fé em dúvida com relação ao espiritismo. Ora, como pode você ser no centro um trabalhador e ao mesmo tempo uma criatura cheia de orgulho, antipatia, etc, etc? Meu caro irmão ou irmã em Cristo, não é? Nem todos que se encontram na casa espírita ainda adquiriram aquela coisa que a gente chama combate às nossas imperfeições e nossos vícios. Quem não os tem? Não é? E se ele está aqui e é trabalhador, ele precisa também aprender. Ninguém aqui, eu sempre falo isso, é anjo. Eu não conheço um espírita com asinha de anjo, não é? Todos nós ainda carregamos nossas imperfeições, nossos vícios. Nada como uma boa conversa, nada como você chegar e chamar para conversar e orientar essa pessoa, né? Quando nós temos a oportunidade de ver alguém tratando mal qualquer um de vocês que aqui chega, a gente vai com jeito, chama atenção, pede para que respeite, porque nem todos que aqui chegam estão livres de um processo obsessivo, não é? E a obsessão faz, às vezes, que a pessoa se torne assim, antipática, não é? Mas no íntimo pode ter um bom coração. Então, o Cristo disse: não julgueis para não serdes julgados, não é? A gente sabe, eu volto a repetir, aqui não tem anjo, mas tem trabalhadores abnegados que muitas vezes podem estar falhando. Então, se você puder conversar comigo pessoalmente, eu vou tentar ajudar essa criatura que ainda está com esse ranço, porque orgulho, vaidade também é uma imperfeição que a gente precisa consertar. Desde que nasci, ouvi falar em que Ele é tudo de bom. Deus criou tudo, o infinito, o universo, e o mal quem criou? Se Deus criou tudo de bom. Ótima sua pergunta, porque o Livro dos Espíritos,
que é a parte filosófica da nossa doutrina, é o primeiro livro da codificação, elaborado as perguntas por Allan Kardec, o codificador da doutrina. Ele pergunta na pergunta 76, se não me falha a memória, o que é o espírito? A espiritualidade superior respondeu: o ser inteligente da criação de Deus, que fora do corpo físico povoa o universo. Ser inteligente. Lá adiante, na questão 115, ele pergunta: Deus criou uns espíritos bons e outros maus? O que é que vocês acham? Não. A resposta é não. Todos fomos criados simples, ignorantes para as coisas da ciência e dotados da inteligência, como acabamos de ver na questão 76, e a cada um ele deu uma pequena missão. Essa missão cumprida receberá outra e mais outra, até a evolução do espírito, onde ele torna-se puro e chegará até Deus, o Criador. Então, não é Deus que cria o mal, somos nós. Vamos nos analisar hoje, no momento presente, em pleno século XXI. Quem aqui não tem raiva de alguém? Quem aqui não já desejou o mal dessa pessoa? É Deus que está fazendo isso ou somos nós? Se temos inteligência, livre-arbítrio, não podemos culpar Deus pelos nossos maus. Então, nós hoje estamos plantando de acordo com aquilo que nós queremos, não é? Então, se eu venho para a casa espírita fazer um processo de quê? De desobsessão, foi Deus que colocou o obsessor em cima de mim? Ou fui eu que muitas vezes em vidas passadas eu destruí a família daquele que hoje me persegue? Ou sou eu que estou abrigando junto a mim por um processo de afinidade, de gosto, de pensamentos, não é? Aquele que hoje está fumando, tomando drogas, embriagando-se, sempre tem a companhia de um desencarnado. Foi Deus que fez isso? Ou somos nós que mal utilizamos o nosso livre-arbítrio? Muita gente esquece que a sua liberdade começa aonde o do seu próximo termina e vice-versa. Então, não vamos culpar Deus. Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é amor. Nós é aqui que ainda não aprendemos aquilo que Ele ensinou no seu 10 mandamentos que Jesus transformou em 2. Quem lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então, somos inteligentes. Quando a gente faz mal a alguém, premedita ou pensa mal de alguém, quem está fazendo isso somos nós, não Deus. Então não culpemos Deus com as nossas falhas. Porque o homossexualismo hoje estão em evidências, são mistura de espíritos não satisfeitos com a condição. Nós já explicamos aqui várias vezes e nunca é demais estar alertando. Os homossexuais, segundo a doutrina espírita, são aqueles que, quando reencarnados num corpo de homem, belos, formosos, bem-falantes, conquistam o sexo oposto e logo em seguida abandonam só pelo prazer da conquista, tanto homem como mulher, poderão reencarnar em corpos adversos. Não que nós, para evoluirmos, eu faço aqui um parêntese, para evoluirmos nós passaremos tanto pelo sexo masculino, tanto pelo sexo feminino. O espírito não tem sexo. Na questão 200, quando evoluído, para reencarnar num planeta como este, de expiação e de provas, né, através do ato sexual, é que o homem e a mulher, quando o gameta masculino fecunda o feminino, aí sim renascerão os espíritos que Deus envia
para renascer através daquele corpo em formação. Então vejam, a necessidade num planeta como este, do homem desempenhar sua função de macho e a mulher de fêmea, para que nós possamos reencarnar. Respeitamos todos os homossexuais, porque é uma prova dificílima para aquele que se julga uma mulher num corpo masculino e vice-versa, não é? Um homem num corpo feminino. Então, a gente sempre tem um capítulo que trata sobre isso dentro da doutrina, dando um incentivo. Eu lembro que uma vez Henrique Mota, nosso irmão e amigo, que fala aqui, respondendo nas últimas sextas-feiras, que um homossexual procurou o Chico Xavier e disse: seu Chico, eu gostaria de uma orientação sua. Ele disse: diga, meu filho, o que é? Eu sou homossexual e já tive mais de 41 parceiros. O que é que o senhor me diz? Ele disse: comece só com um, meu filho. Então nós temos que respeitar. Não é bater, não é matar, não é... Agora, não se deve fazer disso uma coisa normal. Nós sabemos que é um desvio difícil, uma prova dificílima para aquele que se sente numa condição macho-fêmea. Então é preciso respeitar. E não é humilhando, não é batendo que vamos consertar isso. Uma vez observando a água da caixa cair, fiquei lembrando do meu filho quando encarnado. Quanto gostava de brincar na água, até parar. Entrei, sentei no sofá e 2 pingos de água fria caiu em minha mão. E não tinha goteira. Que houve? Poderemos dizer que pode ter sido até uma mensagem dele, a gente não pode garantir, foi isso, não é? A doutrina dos espíritos também é ciência e tudo explica, mas poderá ser um aviso dele que ele está mais do que nunca vivo e nós não morremos, gente. Muitas mães se apavoram. Olha, veja uma coisa que eu sempre gosto de falar. Podemos ter religião ou ser até um ateu. Ateu não chama ateu, chama à toa. Ele prefere não assumir nada e ficar à toa. Mas todos nós que tenhamos ou não uma religiosidade, sabemos de uma coisa: um dia nossa matéria cessará. Então, vem a grande pergunta: para onde iremos? Será que morreu, acabou? O que é que vocês acham? Estão calados? Hã? Espero que não. Ah, você espera? Eu tenho certeza. As provas estão aí, gente. A psicografia, os livros, as mensagens que chegam através da psicografia, que só o pai e a mãe sabiam que aquele filho falava assim. Não é? Então, por que duvidar dessa existência? Então, tudo o que acontece tem uma razão de ser. Então, quando a gente compreende a doutrina dos espíritos, compreende o manuseio que os espíritos fazem do fluido universal, a gente vê um Sai-Baba, fazia assim no ar e pegava um objeto materializado e lhe dava de presente. Ah, é truque, é isso? Não. Porque nós somos fluido, nós somos feitos do fluido universal. Então, quando evoluídos, nós temos condições de manusear esse fluido. Então, nós estamos sempre, eu volto a repetir, evoluindo no nosso crescimento, não só material, mas principalmente espiritual. Não estamos aqui para passar uma chuva, não estamos aqui tão somente para angariar matéria, porque por mais que tenhamos, ontem eu estava vendo na televisão, a casa de Chiquinho Scarpa. Aquilo não é uma casa, não é? Aquilo é uma mansão, uma coisa linda, não é isso? Mas ele levará, quando ele fechar os olhinhos, aquela casinha com ele, o carrão levará? Não. Então, tudo que é matéria fica, mas o nosso espírito segue seu caminho, ok?
Como faço para receber notícias de um parente que já não se encontra entre nós? A outra também, eu gostaria de falar com a pessoa que já partiu. Isso é possível? É possível. Vamos ver o seguinte: primeiramente, o espírito desencarnante, para que haja uma comunicação, ele deve estar equilibrado, ele deve merecer esta comunicação, como também aquele que faz o pensamento, que joga o pensamento, que faz aquela mentalização de poder falar com o ente querido. Todos nós gostaríamos, mas há condições para que isso aconteça. Aquele que a gente evoca tem condições de ouvir a nossa evocação, e nós temos também condições de receber essa evocação. Então é preciso que isso, no capítulo dos médiuns, as evocações, fala muito bem sobre isso. Você pode, por exemplo, no processo do sono, não é? Você pode orar e pede para que a espiritualidade amiga lhe conduza, e se aquele ente querido tem condições de conversar com você. Isso tem acontecido, muita gente sonha com seu parente, com seu filho, com seu amigo desencarnado. Pode acontecer nesse processo. Ou quando vem o Carlos Bacelli ou qualquer outro médium de fora e psicografa, não é? O Seara de Deus faz muito isso. Houve o seminário há pouco e as pessoas se credenciam através dando o nome, o filho, a filha desencarnou, o marido, a mulher, etc, etc, e poderá no final da psicografia desses médiums receber as comunicações. Mas para que isso ocorra, volto a repetir, ambos ter condições e merecimento para que esse diálogo seja feito. Pietro lembrou que o Chico disse que o telefone só toca de lá para cá. Existe um banco de espíritos. Como se explica o aumento da população mundial? Primeiramente porque Deus não para de criar. Deus não está inerte, gente. Quando Jesus, no capítulo 3, diz: há muitas moradas na casa de meu Pai, muita gente ainda julga que nós somos os únicos habitantes deste incomensurável universo. Como se a Terra, que é um grãozinho minúsculo no universo, fosse o único planeta habitado. Na nossa galáxia há milhões e bilhões de estrelas. Então imagine o universo todo. Então a gente pode entender que Deus não para de criar. E nós somos eternos. E cada vez que nós reencarnamos num planeta como este, nós estamos procriando, nós estamos tendo filhos e filhas, netos, netas, e vai por aí afora. Então, todos nós somos portadores da vida eterna. A primeira coisa que eu aconselho ao neófito, aquele que está aqui na Casa Espírita pela primeira vez, é ler um livro que eu gosto muito, que é uma brochura, que se chama O que é o Espiritismo? Nós precisamos alicerçar este conhecimento da pluralidade das existências. O que é isso? Vários mundos. Nós vamos ocupando de acordo com o nosso merecimento. E Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fez uma classificação de forma geral dos mundos, onde ele diz: o mundo primitivo é aquele destinado a... Ninguém lembra? As primeiras encarnações do ser hominal, que somos nós. Mundos de provas e expiação, como o nosso, a Terra, olha, e tem assim iguais ao nosso. Tem assim. Mundos de regeneração. A Terra, já nesse 3º milênio, começou a sua preparação para tornar-se um plano de regeneração, onde aqui só reencarnarão os espíritos que querem realmente progredir. Os que não serão banidos para planos iguais hoje à Terra, de provas e expiação. Mundos felizes,
onde o bem supera o mal, e mundos ditosos ou sublimados, onde reina unicamente o bem. E ele fala que há bilhões, trilhões de mundos iguais a primitivos, prova, expiação, regeneração e vai por aí afora. Quero fazer uma pergunta. Pois não. Um espírito bem atrasado pode dar luz a um espírito bem adiantado. Quando esse cargo desse espírito, ele vai para um mundo bem melhor. O que fica para trás? Vai rever esse espírito comum. Se ele é bem atrasado, está ao mesmo nível. Repare bem, nós só sabemos através da doutrina dos espíritos. Vocês de vez em quando escutam na mídia aí, na televisão, no rádio, não é? Que um filho, uma filha matou seu pai, sua mãe. Não tem isso, não é? Então, pai mata filho também. A gente sabe disso. O que é que ocorre? Nós temos os nossos algozes, ou fomos algozes de alguém. E no processo reencarnatório, veja, nós não recordamos nada de vida, de existência passada. Não lembramos nada. Né? Porque no momento em que há a concepção do ato sexual, que começa, a fecundação foi feita e o feto começa a se desenvolver, nesse instante Deus é quem envia qual espírito reencarnará naquele corpo em formação. E nesse período gestacional, o que é que ocorre? Aquele espírito vai pouco a pouco perdendo toda a sua consciência, esquecendo de toda a existência, e poderá renascer por onde? Por aquele e aquela que lhe fizeram mal na outra existência. Para quê? Para, pelos laços consanguíneos, começar o exercício do perdão de um para com o outro. Não é? Qual filho, qual pai, qual mãe não tem pelo menos um amorzinho pelo seu rebento? Todos nós, não é? Mas no processo do sono, quando nós não dormimos, quem dorme é a matéria, o que acontece? Esse espírito sai e encontra um parceiro dele daquela existência anterior, onde ele foi assassinado, digamos assim. Aí ele diz: tu sabe quem é teu pai e tua mãe hoje? Aqueles que te fizeram mal. E ele se jogou isso ao seu cérebro, ao seu corpo, gravou, já começa a animosidade, terminando um matando o outro novamente. Então vejam, esse perdão, quantas vezes a gente vê uma pessoa pela primeira vez e se sente bem, parece que já conhece há anos aquela pessoa, ou ao contrário, vê a pessoa, se arrepia como gato vê cachorro, não quer saber daquela pessoa. São magnetismo. Eu pude mostrar na nossa palestra aqui de que somos constituídos. Então nós precisamos estudar a nossa matéria, o que é que eu tenho ao redor de mim, que forças magnéticas giram, porque eu posso estar recebendo como filho, como filha, um algoz minha, ou que eu fui, ou ela foi minha. Então, é esse trabalho que nós temos que fazer para perdoar um ao outro, não é? Então, todos nós erramos. O Cristo que aqui veio nos ensinar isso, só nos ensinou o perdão e o amor. Que fizemos com ele? Maltratamos, humilhamos e o prendemos numa cruz. E ele continua nos perdoando. Por quê? Porque ele atingiu o grau maior da perfeição criado por Deus. Esta noite sonhei com meu filho, que eu entregava um saco de bombom a um policial e ele trocava por drogas. Me prendia e deixava ele na rua chorando sozinho. Lutava muito para ir buscá-lo e acordei muito angustiada. Repare, nem todo sonho que nós temos pode ser registrado no nosso cérebro, não é? Você pode sonhar, por exemplo, com um filme, você assiste uma cena gigantesca. Eu lembro que eu, quando criança, havia na cidade o bonde, não é?
E eu estava com meu pai no ponto, junto ao poste, quando os homens principalmente gostavam de andar do lado de fora, no bagageiro ali, naquela parte pendurado, né? O bonde descarrilhou e veio em nossa direção, e eu assisti o homem ser espremido no poste. Aquilo para mim, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu sonhava diariamente, noturnamente com aquilo. Então não foi o resultado do que o espírito liberto parcialmente da sua matéria vê no processo do sono. Eu posso me impressionar com o filme, com a cena que eu vi e puxar constantemente aquilo. E poderá isso ser também um produto daquilo que você viu, né? E é normal. Então eu acho que vocês devem ler no Livro dos Espíritos o capítulo que trata sobre o sonho e o sono. É muito interessante, porque não vamos sempre dizer, eu sonho com isso, dá tal bicho, aí vai jogar no bicho. Não tem nada disso não. Então a gente tem sempre a resposta do que está acontecendo. No nosso processo, o sono, eu volto a repetir, pode ser uma coisa maravilhosa se nós estivermos com a mente livre, poderemos encontrar nossos entes queridos, como também poderá ser um pesadelo. Tem gente que tem pesadelos, acorda mais cansado do que deitou para repousar o corpo, né? Vamos pensar nisso. Gostaria de saber, sou espírita há 15 anos, sempre tenho que fazer desobsessão. Acho que sou médium. Transporte. Sai trazendo sempre os irmãos da rua. Toda a minha vida vai ser assim? Nós aqui... É do SAMU. Esse é Pietro, viu? Não fui eu. Então, vejam. Não, a gente diz por brincadeira que há médiuns de transporte, né? Vem para a casa espírita, a espiritualidade quer ajudar A, B e C. Por exemplo, quem vai para um hospital, vê um parente, vê alguém que está lá, poderá sair acompanhado daqueles espíritos que já desencarnaram e estão lá vagando, não sabe nem sair do hospital. Então chega na casa espírita e a gente consegue orientar essa entidade para que ela siga o seu caminho para o progresso espiritual que se faz necessário, não é? Então, é uma coisa que você há 15 anos está fazendo isso. Observe, se você é equilibrada, se você realmente está trazendo essa criatura, continue, que é um trabalho maravilhoso, certo? Então, se não é com você, se ele não são espíritos que lhe odeiam, etc, etc, então faça bem feito, que isso é uma beleza, viu? A gente precisa disso. Assisti a alguns vídeos onde se falava que há divergências entre o que Kardec e Chico diziam. Um exemplo disso seria a existência de colônias espirituais afirmada por Chico e supostamente negada por Kardec. Há divergências na doutrina. Poderá existir divergência na doutrina, mas o próprio Kardec coloca assim: quando uma coisa não for comprovada pela ciência, então não acredite. Espiritismo é uma doutrina de cunho científico, filosófico e de consequências morais religiosas. Por quê? Porque nos conhecendo filosoficamente, os porquês da vida, quanta gente diz, meu Deus, eu não faço mal a ninguém, tudo de ruim me acontece. Porque você está se autoanalisando no momento presente. Será que você em vidas passadas não fez o mal? Quem não faz? Hoje retorna esquecido do seu passado. Para quê? Para resgatar seus débitos do passado. Então, nós estamos sempre evoluindo. A doutrina dos espíritos, ela não é mais uma religião. É uma doutrina, volto a repetir, que estuda a nossa origem, a nossa natureza e ao nosso destino. E também o nosso relacionamento fora do corpo físico.
quando desencarnamos. É através dos médiuns que comprovadamente espíritos dão as suas comunicações, dão as suas orientações para que nós possamos aprender. Se somos programados antes de nascer, para que servem tantos espermatozoides? E a inseminação artificial? A inseminação artificial serve para aquela mamãe que não consegue engravidar pelo ato sexual, né? Então, tudo que a ciência vem descobrindo é benéfica, né? O que a gente está entendendo aqui é os espermatozoides fazem parte da configuração orgânica do ser humano, do homem, e é através dele que, fecundando o gameta feminino, permitirá que um corpo seja formado, né? E nem todos conseguem atingir o útero, não é, penetrar. Às vezes 2, 3, 4, até 6 pode acontecer, nascem sextuplos, né? Isso a gente já viu por aí afora. Então, não é a quantidade, às vezes é a qualidade daquele que está sendo preservado para nascer através daquele ato. Muita gente acha que, muito diz, eu fiz meu filho, eu não fiz uma alma tão ruim. Por que ele é ruim? O Espírito vem de Deus. E nós precisamos entender isso de uma vez por todas. O homem e a mulher constituem o corpo material que será usado por aquele Espírito determinado por Deus. Por que ficamos sempre tonta? Minha cara irmã, primeiramente você deve procurar, não é, um clínico para ver se não há alguma patologia que lhe deixa tonta, não é? Se a sua tontura só acontece na casa espírita, poderá ser a floração da sua mediunidade. Isso acontece. Há médiuns que podem ver vultos, podem pegar uma caneta, querer escrever e escrever, não é? São os videntes, audientes, o musicista que faz música sem nunca ter aprendido e vai por aí afora. E uma das condições, bocejar, a pessoa está bocejando continuadamente, pode ser a presença de algum espírito que está atuando na sua mediunidade. Então, primeiramente, vamos cuidar da patologia, se existe, através da medicina convencional. E já que você está na casa espírita, faça uma consulta para ver o que é que se trata espiritualmente. Por que a creche que o centro está construindo foi para Olinda? A primeira coisa é que ela foi inaugurada ontem, viu? E ela foi para Olinda porque ela foi presenteada o terreno para que nós construíssemos lá em Olinda. E a espiritualidade é quem sabe a necessidade de ir lá, naquele município, está implantada essa creche. Vocês não sabem a alegria quando pessoas que nunca foram lá, que chegam lá e uns que são médicos, querem trabalhar, querem ajudar. Então a espiritualidade sabe onde é bem melhor colocar. Esse centrozinho aqui veio para cá, não foi por acaso não. Não faltou aqui na redondeza casas por aqui que não deixasse a gente vir para cá, porque espírita de uma maneira geral é tido como Satanás, né? Mas a espiritualidade trouxe para cá essa luz, não é? Onde nós recebemos, fazemos um trabalho maravilhoso aqui com toda a comunidade, com as crianças, etc, etc. Então, não somos nós que decidimos. A espiritualidade, o mentor espiritual, Manuel Quintão, é quem disse, é ali, vai lá. Existem almas gêmeas, almas irmãs? Se existe, podemos encontrá-la quando desencarnarmos? Com certeza, quando o verdadeiro amor acontece, não é? Eu não falo amor sexual. O amor que Jesus nos ensinou é um amor muito grande, não é?
de respeito, de lealdade. O sexo muitas vezes hoje é tomado só para o bel prazer da carne, certo? Então conheço muitas mulheres e homens que, principalmente as mulheres, que muitos homens só querem satisfazer sua necessidade e depois a mulher fica para lá. Então a gente tem que ser o sexo com respeito, com dignidade, não é? Porque senão nós vamos nos comparar com os animais. Mas o animal só pega a sua fêmea quando ela está no cio, pronta para procriar. O homem não. O homem estrupa, o homem pega, o homem mata, o homem faz isso. Então repare, muitas pessoas que são consideradas inteligentes ainda são mais animalizadas do que muitos animais. Então é preciso que a gente separe o joio do trigo. O amor, quem segue aquilo que Jesus nos ensinou, pegue a bem-aventurança do Cristo, que não tem amor melhor do que isso. Ele sempre está nos intuindo para a prática do bem, do respeito, da caridade, da amizade. Não olhar o preto como inimigo, porque a cor é negra. Não, todos somos filhos do Pai. E é preciso o respeito à dignidade para que a gente pegue essas criaturas e traga para cima, não para botar para baixo. Por que não é bom fazer regressão? Tenho muita vontade, pois sinto que muitos dos meus traumas atuais são do passado, porém nunca acham que eu deveria fazer. Não que a gente não possa fazê-la, mas devemos fazer com um profissional altamente competente e responsável. Porque é uma coisa que eu aprendi, Ciro, nosso mestre, irmão, amigo, falava assim: Cláudio, as pessoas, principalmente, as pessoas se julgam que em outra existência foi uma rainha, foi um rei, foi uma pessoa boníssima, e quando faz a regressão, isso sim é que vai causar o trauma. Vê que não foi nada daquilo, foi um bandido da pior espécie. Aqui na desobsessão já acontece, lembrou, Prieto? E é verdade. Te analisa no teu presente hoje, que tu saberás quem foste em vidas passadas. Agora, volto a repetir, ela pode ser feita sim, desde que façamos com um profissional competente, capacitado para isso. Senão poderá provocar traumas mais difíceis ainda de curar. Eu sinto um homem me olhando ao lado da minha cama quando vou dormir. Me sinto muito incomodada, sempre faço desobsessão, pois sinto que ele sempre volta. Às vezes, quase sempre. Quase sempre não consigo dormir. Repare bem, se você tem a evidência de estar vendo esse espírito, por que não tenta conversar com ele? Vai correr? Não está vendo ele? Aí pergunte, porque o espírito, quando quer nos fazer medo, ele usa dessa artimanha. Mas se você continuadamente está vendo, diz: meu irmão, em nome de Deus, o que é que você quer? Pois. Mas pode se afastar, porque você mostrou que não tem medo dele. Poderá ser também um guia espiritual, a gente não sabe, eu não posso dizer isso ou aquilo. Porque tem medo, não é? O que é o medo? Repare, eu sempre dou esse exemplo. Eu lhe chamo para você entrar comigo num casarão abandonado, à meia-noite. Você tem medo, por quê? Abriu a porta, está tudo escuro, porque você não está vendo o que tem lá dentro. Os espíritos, eles são ladinos, são perspicazes, são inteligentes. Ele, quando quer nos prejudicar, ele sabe que você está vendo ele, mas tem medo, aí vai ficar fazendo.
Conversa com ele. Tente, mentalmente. Pois não. Pronto. Você está fazendo desobsessão? Pronto. Ele já chegou por aqui? Então, olha, o processo obsessivo, muitas vezes, não é um processo onde estamos sendo obsidiados porque ele tem ódio da gente. Há aqueles no Evangelho, tem uma observação que é feita dos espíritos chamados súcubos e íncubos, que são espíritos de homem, íncubos, e súcubos de mulheres, que durante a noite vêm para o quarto da mulher, de homem, querendo fazer sexo com ela, que não é o caso seu. Ele apenas está ficando olhando você, né? E ao inverso de mulheres que querem fazer sexo com o homem. Acontece, muitas dizem: Cláudio, eu me sinto mal, sinto como se ele estivesse em cima de mim. Oração. Você, antes de botar seu corpinho para descansar, lembre-se que seu espírito continua em atividade. Então faça oração, faça evangelho no lar. Nós vamos ter o antídoto, que é a oração, não é? Então você está na casa espírita, vamos ajudá-lo, porque o obsessor não é para ser totalmente banido da gente, vá-se embora. Não, ele tem que aprender que ele é filho de Deus e que ele não deve fazer aquilo, e seguir seu caminho. Você pode ser o médium que está servindo a ele desse auxílio, viu? Não tenha medo, apenas tente mentalmente perguntar a ele o que é que ele quer. Até mesmo falando, mostre que não tem medo. Mas se você mantém esse medo, digamos que ele seja um brincalhão, está ali para lhe fazer medo, né? Então você mostra que não tem, ele vai perder mais tempo, então. Ok? Para o espiritismo, como é visto a pílula do dia seguinte? Aborto? Não. Após a relação sexual, no dia seguinte ela toma a pílula e aí menstrua. Então ela bota para fora aquele... Não é mais fácil usar os meios, não é? Tem camisinha, tem tanta coisa adequada, né? Para ser o médico, para orientar a gente. Porque o aborto é um crime. Já imaginou se isso serve, essa pílula, digamos que o gameta masculino fecundou o feminino. Então você vai matar aquele espírito que já está ligado ali por Deus para renascer. Então vamos pensar nisso. Ah, mas o corpo é meu. Sim, porque não teve a prevenção necessária. Precisou isso, não é? Pois não, filha. Quando a pessoa está desencarna, algumas pessoas têm um mentor e caminham. É isso? Por que nem todos têm esse direito? Por que alguns ficam perdidos dentro do hospital? Você lendo Os Mensageiros, há criaturas em torpor permanente há mais de 300 anos. Porque não tem merecimento, gente. Há um respeito. Muita gente diz: porque meu guia espiritual, meu anjo de guarda, como queiram chamar, não impede que eu faça determinada coisa. Porque isso é cercear o seu direito, a sua inteligência. Vocês não estão aqui obrigados. Bem que o mentor espiritual, alguns médiuns, que quando chove uma coisinha, vou não, está chovendo. Vou não, tem a novela hoje. O guia faz tudo para nos intuir para vir, mas respeitando o nosso livre-arbítrio. Porque assim ninguém sofria, minha filha. Se os nossos guias fossem evitar que eu fizesse o que eu quero fazer, não pode. Está aqui o Ciro, quando jovem, eu botei isso até no livro que eu fiz em homenagem a ele, de perguntas e respostas, que ele foi quem criou essa reunião, né, há mais de 30 anos. Ele se agarrava no poste para não ir para o Baixo Meretriz, quando jovem. E ele conversava com os espíritos. O espírito: você vai? Ele dizia: não vou. Quem passava dizia: coitado, tão jovem doido, falando sozinho, agarrado num poste. Mas ele via os espíritos, entendeu? Então a gente tem que entender
que a gente tem nossos guias, mas respeitam o nosso livre-arbítrio. Ele... Hein? Os guias levam para um grau também. Quem vai somos nós, minha filha, porque a gente tem uma coisinha chamada consciência. Você, quando faz algum mal, não é o seu caso, estou dando um exemplo, né? Você faz um mal a alguém, primeiro a saber quem é. Você. Não é? Se você vê Buda, Lutz, Confúcio, que 600, 500, 400 anos antes de Cristo dizia: não faças aos outros que não queres que te faça. Jesus, quando veio, repetiu a mesma coisa. Se todos nós, quando fosse fazer qualquer mal a alguém por pensamento, palavras e atos, basta pensar, você já lançou o mal, né? A gente pensasse assim: eu gostaria que o que eu quero fazer com ele, com ela, fosse feito contra mim? A resposta é não. Então, ok? Por favor, eu gostaria que você falasse a importância da rinopídia para os médicos. Vocês estão começando tanto a ver, sabe? Como a cabeça incorporar, eu achando que aqui não é. Médium que não estuda, e uma reunião, toda ela é uma maneira que muitas obsessões acabam. Vocês não sabem como um espírito que nos acompanha, os espíritos que nos obsediam, muitas vezes se afastam ao ouvir uma palestra, ao ouvir uma informação, compreendem que estão errados e se afastam. Então, médium tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre aprendendo, porque senão não saberá se defender. Quantos médiuns a gente precisa de vez em quando ajudar para que se reequilibre? Isso é normal, porque ninguém aqui, eu volto a repetir, é anjo. Então, às vezes, há alguns que têm uma compleição orgânica mais forte, podem incorporar mais espírito do que outros, que com 3, 4 já está cansado. A gente respeita, mas aqueles que muitas vezes ficam lá fora, conversando, porque acham que sabe tudo, não sabem. Todos nós temos sempre uma coisinha diferente para aprender. Estando em campo de batalha, o soldado tem suas mortes perdoadas. Isso vai muito de acordo com cada país, não é? Então, a gente sabe que a guerra é o que pode existir de mais bárbaro nesse planeta. Mas hoje, em pleno século XXI, a gente também tem um negocinho chamado MMS, MMA, não sei o quê, que dois parrudos, um quer matar o outro. E a vibração do público quando o sangue desce. Eu me reporto ao tempo dos Nero, dos imperadores nas arenas, fazia assim, ó, mata, termina de matar. Estamos em pleno século XXI. E eu vou me distrair vendo dois homens se bater um no outro. Imagine na guerra, que o soldado vai para lá, cumprindo o que o seu país determina. O que a espiritualidade fala é que não deve aquele que está cumprindo de acordo com o trâmite de cada país, é que mate por maldade mesmo, fazendo, não precisava matar, ele mata. Aí é que está o erro. Mas tudo é respeitado. Leiam o Livro dos Espíritos, que explica muito bem sobre as guerras. Tenho assistido várias palestras através do canal YouTube sobre o fato dos espíritos não terem sexo. Fiquei surpresa com a palestra do senhor Nelson. Mencionar que não é bem assim. Por favor, explique. Os espíritos puros que atingem o grau maior de elevação não precisam mais de sexo. Mas volto a repetir o que eu disse inicialmente. Enquanto estivermos reencarnando em planetas de prova e expiação como este, e outros um pouco mais evoluídos,
precisamos desse sexo para o reencarne acontecer, porque não nasce assim do alto. Eles precisam isso para exercitar no homem e na mulher o amor pelos laços consanguíneos. É a primeira parte que é acionada em cada um de nós, é meu filho, minha filha, o amor pelos laços consanguíneos. Então, quando adquirirmos o grau maior de evolução, nos tornarmos espíritos puros, não haverá mais necessidade do sexo. Questão 200 do Livro dos Espíritos. Porque às vezes sinto que algo de negativo está para acontecer, inclusive as traições do meu esposo. Você tem um espírito junto de você que faz premonição. É caguete. Não, a gente está brincando, mas é. Quando não se consegue superar vícios como álcool, drogas, o que devemos fazer por nós e pelos entes queridos? Sinto-me impotente por não poder ajudar. A natureza não dá saltos. Lembre-se que você, para se viciar, por exemplo, com um crack, segundo os entendidos, não é? Basta alguns segundos. Não é? Outros vão se viciando pouquinho a pouquinho. Não é? Todo dia toma uma lapadinha de cana ou uma cervejinha e quando quer parar não consegue mais. Não é? Só para abrir o apetite. É? Então, eu vejo sempre isso porque vai impregnando o nosso organismo. O cigarro, por exemplo, você fuma por quê? Porque sente falta, o organismo pede. E por que é difícil deixar esses vícios? Porque tem o desencarnado, que muitas vezes está fumando, tomando droga, bebendo, através de nós. Os afins se atraem. Se quem tem vidência vai onde tem um bar, tem 4 pessoas, você vê às vezes 16, cada um ali bebendo, quer parar e ele insiste, e vai, incentiva a bebida. Mas então, o que é que temos que fazer? Procurar a medicina convencional, juntamente com a medicina espiritual. Por quê? A medicina convencional vai cuidar da matéria, e aqui nós vamos cuidar do espírito. Concomitantemente tem que fazer isso. E essa coisa que se chama vontade, vamos ter que ter vontade de nos curar. Não precisa estar aqui toda reunião fazendo desobsessão, não. Basta que você diga, eu hoje vou mudar meus pensamentos, minhas palavras e meus atos. Porque senão é fazendo desobsessão. Por que eu não fico bom, Cláudio? Pergunta a você mesmo. O que é que você está fazendo por você? Não basta vir à casa espírita, ouvir palestra, tomar passe, tomar água fluidificada, se não faz a reforma íntima. O que é a reforma íntima? É o combate às nossas imperfeições e nossos vícios. Eu gosto de falar mal dos outros. Vamos deixar isso para lá? Porque aquele espírito que está encarnado, que você está falando mal, ele tem um protetor que fica com raiva de você, porque sabe que você fala mal dele. Então vejam, a gente por pensamento pode adquirir várias obsessões. Se eu gosto, né, de me mostrar superior, né, como a pergunta inicial, que tem alguém aqui que não dá boa noite, não fala com ninguém, é antipático, vamos transformar essa pessoa. Não adianta você ter raiva. Vamos conversar com ela. Vamos buscar o que ela tem de bom. Porque é tão fácil a gente ver defeitos, gente. Quem não os tem? Todos nós temos. Uns mais, outros menos. Então, quando a gente estiver consciente de que não somos superiores a ninguém, que temos ainda muita coisa para consertar, vamos aceitar a deficiência do alheio para que aceite a nossa. Nós não estamos sozinhos no mundo. Nós fazemos parte de uma coletividade
que foi criada por Deus. E Deus continua sendo bondade, justiça e amor. O que nós precisamos é ver numa criança como tem aqui muitas nessa comunidade carente, que precisa de orientação, que precisa de ajuda, que precisa dos mensageiros espirituais, através da mediunidade que os ajuda. Vamos tirar os jovens do vício, os velhos, mas o que hoje tem é que cada um por si. Vamos fazer nossa parte. A doutrina dos Espíritos, ela vem nos auxiliar para que amanhã nós possamos ser melhor do que hoje. E ser melhores não significa ser superiores, porque a superioridade de cada um de nós não está naquilo que a gente pode falar, mas naquilo que a gente pode fazer. Quanta gente para ajudar. Vamos orar por aqueles que não têm ninguém, pelos que estão naquele patamar de isolamento. Eu aprendi muito quando trabalhei na extinta Coab, de ver paupérrimos, pessoas famintas, morando dentre 4 paredes de papelão. Crianças famintas. Aquilo me doía o coração. E eu comecei a ir mais vezes naquela comunidade, a levar não só a palavra, mas alguma coisa que pudesse matar a fome. E hoje muita gente fala na mesa: puxa, pai, só tem isso para comer? Não é? E a gente não lembra que muitos dos nossos irmãos não comeram nada até agora. É preciso descer do pedestal. Muita paz para todos.